So let's read the passage, the Psalm 88, Então, lemos a passagem no Salmos 88 and the verse 1, e o versículo 1. it says, Lord, I will wait for you to read it because I want to encourage you to read this passage very closely. Eu quero encorajar-vos a lerem esta passagem atentamente. Yes, and I want to encourage you to try as much as you can, E encorajo-vos a tentarem, as much as you can, o máximo possível, o máximo possível, to put yourself a colocarem-se on the feet of the person of the author. nos pés do autor. Yeah, so let's read it very closely. Então, lemos com atenção. Lord, you are the God who saves me. Day and night I cry out to you. May my prayer come before you. Turn your ear to my cry. I am overwhelmed with troubles and my life draws near to death. I am counted among those who go down to the pit. I am like one without strength. I am set apart with the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, who are cut off from your care. You have put me in the lowest pit, in the darkest depths. Your wrath lies heavily on me. You have overwhelmed me with all your waves. You have taken from me my closest friends and have made me repulsive to them. I am confined and cannot escape. My eyes are dim with grief. I call to you, Lord, every day. I spread out my hands to you. Do you show your wonders to the dead? Do their spirits rise up and praise you? Is your love declared in the grave, your faithfulness in destruction? Are your wonders known in the place of darkness, or your righteous deeds in the land of oblivion? But I cried to you for help, Lord. In the morning my prayer comes before you. Why, Lord, do you reject me and hide your face from me? From my youth I have suffered and been close to death. I have borne your terrors and I am in despair. Your wrath has swept over me. Your terrors have destroyed me. All day long they surround me like a flood. They have completely engulfed me. And you have taken from me friend and neighbor. Look at this. Darkness is my closest friend. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Tenho contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo dia e noite. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitaste? Escondeste. Desculpa. Por que, Senhor, me rejeitaste e escondeste de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. E os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se bateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo.
Tiraste de mim os meus melhores amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. See, I told you it's going to be quite heavy. Eu vos disse que seria pesado. Even Tisha lost her voice in the middle of the reading. Mesmo a Tisha perdeu a sua voz durante a passagem. But you know, several Psalms and several passages of the Bible, Muitas canções e muitas passagens da Bíblia, especially in this book, principalmente neste livro, they will speak about suffering. eles falam sobre sofrimento. The Bible is filled with passages like that, A Bíblia é cheia de passagens with suffering people com pessoas que sofreram, crying out to God, chorando a Deus, and people who are going through darkness. e pessoas que estão passando por escuridão. I told you at the very beginning Eu vos disse no início that this first part especially is going to be quite heavy, quite charged. que esta primeira parte seria muito pesado, But I promise that there is light on the other side of the mountain. mas eu vos prometo que há luz do outro lado do monte. But here, Mas on this aqui, passage, nesta passagem, you know, probably you know in this room, you all know in this room, vocês nesta sala sabem that the Bible is the Word of God. que a Bíblia é a palavra de Deus, That the Bible is the revelation of God. que a Bíblia é a revelação de Deus. So God inspired the man Então Deus inspirou o homem back in the years. há muito tempo. Thank you very much, Hannah. To write His Word, to write the Bible, the books of the Bible. Para escreverem a Bíblia. And you know, it's like the Holy Spirit E é como se o Espírito Santo took the pen of the man levou a caneta do homem and say, hey, write this, and inspired him. Write this, and this. e ditou ao homem o que escrever. Now come on, imagine Então imaginem that you are paying someone que vocês estão pagando alguém to write the biography of your life. para escreverem a biografia das vossas vidas. And this book is going to be sold to the entire world. E esse livro será vendido o mundo afora. And then on a weekly basis, you have a meeting with the person that is writing about your life. E vocês têm tido encontros com a pessoa que vai escrever. And this person starts writing something like that. E alguém escreve algo deste gênero. Oh, John is O João é someone who forsake people. alguém que persegue pessoas. John is someone who despise people. Ele é alguém que desdenha Desdenha pessoas. pessoas. Yes. John is someone who doesn't care about people who are in need. O João não se preocupa com os mais necessitados. Imagine if you were John Imaginem que vocês fossem João or Mary. ou Maria. Would you allow this book to be published like that? Vocês permitiriam que esse livro fosse publicado? Would you say, okay, nice, oh, those are very nice things. This book is going to sell a lot. Será que vocês diriam, boas coisas, esse livro será será bem vendido, muito vendido? Yeah. Do you prefer that I speak in Portuguese or English? Okay, no worries. Okay, so no one would like for this book to be sold. Então ninguém queria que este livro fosse vendido. Okay, so for example, whenever you would see someone writing stuff like that, Então, cada vez que nós vimos You and alguém me. escrevendo algo assim, we would probably say, hey, hide this part. nós diríamos, ei, esconda esta parte. I don't want this to be exposed. Eu não quero que isto seja exposto. Now, the God of the Bible, Então, toda a Bíblia, you know that God is nós sabemos que Deus é the L word. The L word. Yeah, the word that starts with L, the letter L. But palavra- in Portuguese, it's another letter, A. a palavra A. God is love. Deus é amor. God is good. Deus é bom. How can a good God, a God who is good, E como um Deus bom, a God who is love, um Deus que é amor, can allow this passage pode permitir que esta passagem to be here in the Bible? possa estar na Bíblia, At first, seeming that it's damaging his reputation. que parece que deturpa a reputação dele. Why didn't God took the pen out, from the hands of the writer and said, okay, you're not writing that about me. Por que Deus não levou a caneta da mão do autor e disse, ok, não escreva isso sobre mim? So I believe that these passages Então eu creio que estas passagens will teach us at least three things nos irão ensinar três coisas for us as a Christians para nós como cristãos on how to deal with dark times. em como lidar com tempos sombrios. And I don't want to scare you, Eu não quero vos assustar, but if you haven't been in a scare in a dark time, mas se vocês já passaram por momentos at difíceis, one point in your life, I Oh. hope just one point, just once, em alguma instância da vossa vida,
You are going to go through that. Vocês já verão de passar por isso. And I believe that this psalm E eu creio que este salmo help us how to go through, how to get through nos ajudará a ultrapassar dark times. momentos difíceis. And I told you that the first part would be quite charged. E eu vos disse que a primeira parte seria um bocadinho pesada. The first thing that we learn here in this psalm A primeira coisa que nós aprendemos neste salmo is that darkness is something that lasts a long time for a believing Christian. é que as trevas permanecem por um longo tempo na vida de um cristão. So I believe Christian might experience darkness Então- for a long time. Então, um crente pode passar por momentos sombrios por um longo tempo, Because if we look at this passage, porque quando olhamos para esta the passagem, first thing, if you read that attentively, a primeira coisa, se vocês tiverem lido com atenção, you are going to see that the author of this passage, vocês perceberão que o autor desta passagem, he's a believer. ele é um crente. He's saying that he has served the Lord for so many years. Ele disse que ele serviu ao Senhor por muitos anos. He says that ever since he was young, Ele disse que desde a sua infância, ever since he was a child, desde a sua infância, it means that he was always serving his whole entire life the Lord. ele sempre serviu ao Senhor. And now look what he's saying. Então, olhem para o que ele diz. First, he's facing darkness in two dimensions here. Primeiramente, ele passa por escuridão em duas dimensões. The first one is the outer darkness. A primeira parte é a escuridão exterior. He's going to say, hey, I am losing all my friends. Ele diz, eu estou perdendo todos os meus amigos. And you know, when we were worshiping here, someone said something. I think it was Roger. E eu acho que quando nós adoramos cá, o Roger mencionou algo, That God is greater than our circumstances. que Deus é maior que as nossas But look circunstâncias. what's going on here. Mas olhem o que está acontecendo The aqui. author of this passage, O autor desta passagem, he's looking at his circumstances. ele olha para as suas circunstâncias. He's probably close to death. E ele está próximo à We morte. don't know what is going on for sure or in detail here. Nós não sabemos detalhadamente o que está acontecendo, But we know that he's close to death, mas nós sabemos que ele está próximo à morte. and we know that he lost many E nós friends. sabemos que ele perdeu vários amigos. So what is he doing? Então, o que é que ele faz? He's looking around. Ele procura ver. He's looking around his surroundings. Ele vê ao seu redor. And he comes to a conclusion. E ele chega à conclusão God is not with me. que Deus não está comigo. God is not here. Deus não está aqui. God forsaking me. Deus Abandoned me. abandonou-me. And then what happens? Então, o que acontece? That speaks to us today. Isto fala conosco hoje. Maybe you are not saying that you lost all your friends. E talvez vocês possam não dizer que perderam os vossos Or amigos. maybe you might not be saying that you are close to death. Ou dizer que estão próximos à morte. But you might be going through a really dark time right now. Mas vocês podem estar a passar por tempos difíceis. Maybe you lost a job. Talvez perderam o emprego. Maybe you lost your spouse. Talvez perderam esposo, Seu esposa, cônjuge. cônjuge. Yes. Maybe you are going through a very hard time emotionally or Tal- mentally. Talvez passam por um período difícil emocionalmente. And when you look around, E quando vocês veem ao vosso redor, it seems that everything is destruction. parece que tudo é uma distração. You know, but let me tell you, Deixem-me vos dizer, sometimes, às vezes, or many times, very often, ou a maioria das vezes, people will say, oh, if you are a Christian, as pessoas têm dito que se vocês são cristãos, if you serve God, se vocês servirem a Deus, you are not going to go through any hardship. vocês não passarão por momentos difíceis. Lie, lie, and lie, Mentiras, mentiras, right? mentiras. But let me tell you, Mas deixem-me vos dizer, maybe the outer darkness talvez a escuridão exterior is not the worst type of darkness. não é o pior tipo de escuridão. Because, you know, maybe you have lost someone who is a dear person for you. Talvez vocês perderam um ente querido, But if you have the sense that the Lord is with you, mas se vocês têm o sentimento que o Senhor está convosco, that the Holy Spirit is with you, que o Espírito Santo está is convosco, strengthening you, está dando-vos forças. oh my friend, you can go through everything. Meus amigos, vocês podem passar por tudo. You can get through any barrier. Vocês podem passar por qualquer barreira. But then comes the worst type of darkness, Mas daí vem o pior tipo de which is escuridão, not outer darkness. que não é a escuridão exterior, It's inward darkness. é a escuridão interior. Because this guy, he's trusting God as his Savior, Então este homem confia em Deus como seu Salvador and he's praying. e ele está orando. Now imagine that you wake up in the morning, E imaginem que vocês acordem
And you barely have strength to get up from the bed. E vocês nem forças têm para sair da cama. And then you say, okay, I will read my Bible and I will pray. E vocês daí dizem, haverei de ler a minha Bíblia e vou orar. And then you spend 1 hour crying to the Lord. E vocês passam 1 hora chorando ao Senhor. And then after this 1 hour of prayer, E depois desta 1 hora de oração, you sense like darkness is your only friend. vocês sentem como se a escuridão fosse o vosso único You amigo. feel nothing. Vocês sentem nada. You don't cry feeling happiness. Vocês não choram, não sentem felicidade. You feel bored. Vocês sentem-se desanimados. Maybe you are repeating the same words. Talvez vocês repetem as mesmas palavras. And you are burning inside. You are being destroyed inside. E por dentro vocês estão queimando, estão destruídos. And you know what is really difficult about that? E vocês sabem o que é a parte mais difícil disso? The thing is that we are not talking about a false believer here in this passage. É que nós não estamos a falar de um descrente. We are talking about a really true believer. Falamos de um crente. Do you know what that means? Vocês sabem o que isso significa? My friend, Meus amigos, you can come to every single Sunday service. vocês podem vir a todos os cultos. You can fast every day. Vocês podem jejuar todos os dias. You can pray for 5 hours straight every day. Vocês podem orar por 5 horas. You can read the Bible in 1 month, the entire Bible in 1 month. Podem até ler toda a Bíblia em um mês. You can lead a ministry. Podem conduzir um ministério. You can be the most righteous employee in your company. Podem ser até o trabalhador mais justo das vossas You might empresas. honor your parents as no one honored. Vocês podem até orar os vossos pais como mais ninguém orou. Even with all of that, Mesmo com isso tudo, you can go through dark times. vocês podem passar por momentos difíceis. But there is mercy behind this. Mas já Believe me. misericórdia por detrás disto. Because what is the problem? Porque qual é o problema? I'm not trying to be insensitive towards your issue. Não estou tentando sendo insensível para as vossas situações. But maybe Mas talvez the worst problem or the heart of the problem o pior problema is not what is going on. It's not the loss that you had. It's not the difficult things that you are facing. não é a perda que vocês passaram, nem as dificuldades que passam. But maybe the worst thing ever on this Mas talvez a pior coisa disto is the wrong expectations that we come up with. são as expectativas geradas que nós podemos ter. And the wrong expectations that sometimes we as a new fresh believers we have. E as expectativas geradas como crentes. You know, sometimes our expectations is, okay, this will never happen to me. As nossas expectativas às vezes são: isto nunca haverá de acontecer comigo. You know, I will never be sick like that. Eu nunca ficarei doente dessa forma. I will never lose a dear person like this. Eu nunca terei uma perda assim. And you know, when I go live abroad, my life is going to be perfect. E quando eu for viver no exterior, a minha vida será perfeita. My job is going to be the job of the dreams. Eu terei o trabalho dos sonhos. You know why? Sometimes we get in darkness. Vocês sabem por que às vezes entramos em momentos sombrios? Because we don't know how to regulate the level of expectations. Porque nós não sabemos regular as nossas expectativas. You know why? Sabem por quê? Because there is one man Porque há um homem that is so much better than me, que é muito melhor que eu, so much better than you. muito melhor que vocês. He was the only one who could step on this earth. Ele foi o único que pode estar nesta terra. He was. Ele foi Yes, the only one who could step on this earth o único que pôde pisar nesta terra and say, okay, why is this happening to me? e perguntar por que é que isto está acontecendo And he comigo. didn't. E ele não fez. And his name is Jesus Christ. E o nome dele é Jesus Cristo. And you know what is the mercy on E this? vocês sabem qual é a misericórdia nisto? Is that whenever you are suffering, É que cada vez que vocês sofrem, you are becoming more and more similar to your master. vocês tornam-se mais similares ao vosso mestre. Because once he said in John, Porque ele disse em João: you are going to be troubled in the world, vocês passarão por dificuldades na terra, but I overcome the world. mas eu ultrapassei o mundo. I overcame the world. Eu ultrapassei o mundo. So, my friend, Então, amigos, if you are going through dark se times, vocês estiverem passando por momentos know one sombrios, thing, saibam de algo. it can last in your life. Pode até durar nas vossas vidas. Sometimes it will be a long time, E às vezes será por longo tempo. but know something. Mas saibam algo.
Jesus Christ also suffered. Jesus Cristo também sofreu. And whenever you are going through dark times, E quando vocês passarem por momentos difíceis, remember to yourself, lembrem-se, I am not greater than my master. eu não sou maior que o meu I'm sorry, I mestre. know it's really harsh. Eu sei que é um bocadinho pesado. I know it's really harsh to tell this kind of stuff to someone who is going through pain. Eu sei que é pesado dizer isto a alguém que está passando por momentos difíceis. But I want to encourage you, Mas eu quero dizer-vos, instead of asking why, em vez de perguntarem o porquê, thank God, agradeçam a Deus, because He is conforming you to the image of your master. porque Ele está formando-vos na imagem do vosso mestre. And when you look at Him, E quando vocês olharem para Ele, you are sure of what you are becoming. vocês estarão certos de que em o que vocês estão se tornando. Because you know, I don't come up to this stage. Porque eu não venho a este palco. You know, and you know me, if you are walking with me for a while, you know that. E se vocês me acompanham já há um tempo, vocês sabem disto. We are not trying to sell cheap stuff here. Nós não estamos tentando vender algo aqui. We are not selling cheap grace here. Nós não estamos a vender graça aqui. Christianity is hard. Cristianismo é difícil. It's hard, É difícil. but it's so rewarding Mas vale a pena. because we have this master called Jesus Christ. Porque temos este mestre chamado Jesus. Are you still alive? Vocês estão vivos Yes. ainda? Praise the Lord. So, I told you that was the worst part. Então eu vos disse que aquela era a parte difícil. Now, the second thing on how to deal with dark times. Então, a segunda parte de como ultrapassar momentos The sombrios, second thing that we learn a segunda coisa que aprendemos about going through darkness sobre passar pelas trevas, is that there is no better place to learn about the grace of God than in dark times. é que não há lugar melhor para aprender sobre a graça de Deus a não ser durante momentos sombrios. Dark time is the best place you can be. Momentos sombrios são o melhor lugar que podemos estar To experiment the grace of God, para experimentar a graça de Deus, to experience the goodness of God. para experimentar a bondade de Deus. For example, what is the author doing here? Então, o que é que o autor faz aqui? You know, have you ever watched those movies, those cop movies, Alguma vez vocês assistiram os filmes de polícias where they are investigating a crime em que eles investigam um crime and then they find a suspect e depois eles encontram um suspeito and they take the suspect to interrogatory, e levam o suspeito para ser interrogado to the interrogation room? na sala de interrogação? And you know how it works in movies. I don't know because I've never been there, so I never committed any crime, vocês? just so you know. Só para que saibam, eu nunca passei por isso, sei apenas por causa dos filmes. But you know that, right? There is the cop who is a hard guy, Então tem tough guy, o policial que é bom and then he sits the suspect on a chair, e ele faz com que o suspeito senta-se and the suspect doesn't know what is going on outside. e o suspeito não sabe o que é que acontece lá fora. And then he starts asking questions. E daí o polícia pergunta, faz questões. Did you do this? Tu fizeste isto? Did this happening? This Isto happened? aconteceu? Was it you? Foste tu? Where were you? Onde estavas? Where were you when this happened? Onde estavas quando isto aconteceu? How do you know this? E como é que tu sabes disto? How does it come to know that you don't know this? Como é que tu não sabes disto? That's what it's looked like what this guy is doing here in this psalm. E é o que parece que o autor faz aqui neste salmo. It seems that he's taking God to an interrogation room. Parece que ele leva Deus a uma sala de interrogação. And look at these questions. Olha para as questões. Do you show your wonder to the dead, God? Do their spirits rise up, rise up and praise you? Is your life declared in grave? Acaso mostras tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? So it's like this guy is getting God in the room É como se este autor levasse Deus a uma sala and he's saying, hey, what do you think you're doing? e ele pergunta, o que é que tu achas que estás fazendo? Don't you see what's going on? Não vejo o que está acontecendo? And he's a believer. E ele é um crente. And you know what? E vocês sabem? At least we need to give some credit to the man. Pelo menos temos que dar créditos ao homem. Why?
Por quê? Because he wants these questions. Porque ele faz estas He's perguntas. asking those questions. Ele faz as perguntas. They are sarcastic questions. They are rhetorical questions. São perguntas retóricas. It means that he's not waiting for an answer. Ele não fica à espera de uma resposta. But why is he asking these questions? Mas por que ele faz estas perguntas? Because he wants to praise the Lord. Porque ele quer adorar o Senhor. He's looking around. Ele vê ao seu redor. He's saying, I lost my friends. Ele diz, eu perdi os meus amigos. I'm close to death. Estou à beira da morte. And then he look inwardly. E ele olha para inward, and he says, man, interiormente. yes, and he says, man, I'm praying and I don't feel God. Ele diz, eu até oro, mas eu não sinto a Deus. If it was today, I'm going to the church, but I don't sense God. E se fosse hoje em dia, eu vou à igreja, mas eu não sinto o Senhor. I go to the home groups, but I don't sense God. Eu vou às células, mas eu não sinto a Deus. I open my Bible, but I feel nothing. Eu abro a minha Bíblia, mas eu não sinto nada. And then he's looking at all of this. Daí ele olha para tudo isto. And he looks at God. Ele olha para Deus. And he says, God, E ele diz, Deus, you need to help me to help you. tu tens que me ajudar para te ajudar. Because, come on, I'm trying to praise you. Porque olha, eu estou tentando adorar-te. But look at my life. Mas olha para a minha vida. Who has a worse life than mine? Quem tem uma vida pior que a minha? And just to tell you, E só para vos dizer, this is a very disrespectful way of speaking with God. isto é um grande desrespeito para com Deus. You know, and he's really pressing God against the wall. E ele pressiona Deus contra a parede. But you know, I think nothing is worse than this statement that he says. Mas eu acho que nada é pior que este statement, esta frase, esta declaração que ele fez. This is quite heavy what he says. Isto é um bocadinho pesado. He says, darkness is a better friend than you right now. When he says, darkness is my closest friend. A versão portuguesa diz, as trevas são a minha única companhia. Okay, in Portuguese it's even clearer. So, what is he saying to God? Então, o que é que ele diz a Deus? God, Deus, darkness is even a better friend than you. as trevas são a minha melhor companhia. Brother, Irmão, I will suggest you to do something that you should not do. eu vos encorajo a fazer algo que vocês não devem fazer. Get to your home today, Cheguem a casa, come to your wife, vão à vossa esposa and tell her, e digam-na, you know, I have a best friend, sabes, eu tenho uma melhor amiga and it's not you, e não és tu, it's my mom. é a minha mãe. How do you think she's going to feel? Como vocês Women, acham how are que you going to feel? como vocês acham que elas vão responder? Now imagine this guy Então imaginem este homem in front of the all good God, em frente do Deus todo bom, in front of poderoso, the all loving God, em frente de Deus muito amável and telling him, e dizendo, darkness is a better friend than you. a treva é a minha única companhia. How do you think God would have felt? E como vocês acham que Deus sentiu-se? Come on, don't you see it? Vocês não conseguem The ver? question here is, why did not God A questão aqui é por que que Deus took the pen out of the hands of this man? não levou a caneta da mão dele? Why did God, in all his sovereignty, Por que Deus, em toda a sua soberania, told this man, disse ao homem, you should never speak with me like that. tu não deves falar comigo assim. Let me take this pen. Deixa-me levar-te. I will find someone else to write these words. Eu vou procurar alguém que escreva outras palavras Better than you. melhores que tu. But let me tell you something. Why do you think so? Mas deixa-me vos dizer, por que que vocês acham? Because this very passage Porque esta passagem is revealing us something revela-nos que about the character of God. do caráter de Deus, That whenever we are in dark times, que quando nós passamos por tempos difíceis, sometimes we overlook it. às vezes nós olhamos além. I don't know what you're going through your life. E eu não sei o que vocês passam nas vossas vidas. Maybe you have an incurable disease. Talvez vocês tenham uma doença sem cura. Maybe you're about to lose someone. Talvez vocês estão perdendo alguém. Maybe your marriage is just on a thread. Talvez os vossos corações, os vossos relacionamentos estão à beira de término. Maybe you don't know if you're going to get through this week on your job. Talvez vocês não saibam se vão conseguir chegar, vão perder o emprego. But you know why this passage is here? Mas vocês sabem o porquê desta passagem estar cá? Because you serve a God that is understanding. Porque nós servimos um Deus que é
compreendedor. He knows your pain Ele sabe das vossas dores, because he felt your pain, porque ele sentiu a vossa dor, because he knows what is suffering, porque ele sabe o que é sofrer, because he suffered on the cross, porque ele sofreu na cruz and he knows how it looks like. e ele sabe como é. And I know this man is wrong. E eu sei que este homem está irado And sometime you and me, we're going to go overboard. e às vezes nós também haveremos de ultrapassar And we are going to do things that is dishonoring God. e faremos coisas que são desagradáveis a Deus. We are going to say things that dishonor him. Diremos coisas que não agradam a Deus. And do you know why you are still on your job? E vocês sabem o porquê de continuarem nos vossos empregos? Although we have done all of this, Por mais que tenhamos feito tudo isto, do you know why you're still breathing? sabem porque estão respirando? Do you know why you're still having a family? Sabem porque têm famílias? Do you know why you still have a church to go? Sabem porque têm uma igreja para ir? Do you know why you're not dying, freezing right now? Sabem porque que não estão passando frio agora? Because of grace, the grace of the Lord. Por conta da graça do Senhor. And the Lord doesn't want someone, E o Senhor não quer alguém, and He knows that. e Ele sabe disso, That every day, que todos os dias He says, all you need to put on a smile face. que tu tens que colocar um sorriso na tua cara And you need to pretend that everything is great. e tens que fingir que tudo está bem. Do you know why? Vocês sabem o porquê? Because I understand you. Porque eu entendo-te. Because I know that sometimes it's hard. Porque eu sei que às vezes é difícil. So God is not expecting you to be the best employee in your company. Então Deus não está a esperar que vocês sejam os melhores funcionários nas vossas empresas. God is not expecting you that only good things will happen in your life. Deus não espera que somente coisas boas aconteçam nas vossas vidas. God is not expecting that your home group will multiply into 5 other ones. E Deus não está à espera que as vossas células multipliquem-se 5 vezes. Do you know what He's expecting to you? Vocês sabem do que Ele está, o que é que Ele espera de vocês? That you know that everything you have, Que vocês saibam que tudo que vocês têm, that everything you are, tudo que vocês são, that your salvation, que a tua salvação, that your relationship with Him, que as vossas relações com Ele, that the Holy Spirit dwell in you, que o Espírito Santo que habita em vós, it's not because you're happy every day. não é porque vocês estão felizes todos os dias, It's because He's gracious. mas sim porque Ele é Gracioso. gracioso. It's because He's good. Porque Ele é bom. It's because He cares. E é porque Ele importa-se. So there is no other place than darkness Então, não há local algum como a escuridão to experience the goodness of the Lord. para experimentar a bondade de Deus. And it's true that this man is not doing things right. E é verdade que este homem até não está fazendo as coisas He's certas. saying a lot of things that he shouldn't. Ele diz muita coisa que não deve. But let's think just a little bit. Então, Let's just think a little bit about the book of Job. pensemos um bocadinho no livro de Jó. You know, the book of Job, it starts with Satan coming to God. O livro de Jó começa com Satanás chegando a Deus. He comes to the presence of the Lord. Ele chega à presença de Deus. And look at this. Pay close attention here. Prestem atenção nisto. What is this question? Qual é esta questão? He says, hey, first God says to Satan, have you seen my servant Job? Primeiro Deus pergunta ao Satanás: Yes. Tu viste o meu servo Jó? There is no one like him around the earth. Não há ninguém como ele nesta terra. And then look at what Satan replies. Então olha o que o Satanás responde. Does Job serve God for nothing? O Jó serve a Deus em vão? What is Satan saying here? O que é que o Satanás está dizendo? God então? is coming to him, Deus vai até ele, you know, like the teacher or parents who has a favorite son. como um professor ou como um pai que tem um filho favorito, He comes here, look at your brother. onde ele diz: olha para o teu irmão. See, is there anyone in the house like him? Há alguém nesta casa como ele? He do the dishes, Ele lava os pratos, he clean the floor, ele limpa o chão, he make his bed every day, ele organiza a sua cama todos os dias, and he even takes shower every day. ele até banha todos os dias And he's always smelling good. e ele sempre cheira bem. And guess what? E adivinhem, He cooks. ele cozinha. That's more or less just so you can feel what God is telling Satan. Isso é mais ou menos o que Deus diz a Satanás. Do you see Job, my servant? Tu vês Jó, meu servo, He loves his neighbor. ele ama o seu próximo, He loves his wife as Ele ama- Christ loved the church. ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, He submits to his husband.
Ela é or submissa ao wife, seu... in this case wife, but for wives, husband. Ok. Ela é submissa ao seu marido, Yes. vice-versa. Look at him, how he prays. Olha para ele como ele ora. Look at him, how he sings. Olha como ele canta. Look how he prays. Olha como ele ora. Look how he reads his Bible. Olha como ele lê a Bíblia. He's an exemplary son. Ele é um filho exemplar. And then the devil comes to God and says, E daí Satanás chega a Deus e diz: come on, even myself. olha, até eu. Look at this guy. Olha para ele. He has a nice family. Ele tem uma boa família. He's rich. Ele é rico. He's more rich than Bill Gates. Ele é mais rico que o Bill Gates. Look at this, how many friends this guy have. Olha para quantos amigos ele tem. Look at the house of this guy. Olha para a casa dele. Look at this ministry of this man. Olha para o ministério dele. So even myself, I could be your best son. Até eu seria teu filho favorito. What is the Satan saying? O que é que Satanás diz cá? Job is serving you O Jó serve-te only because you are doing good things for him. somente porque tu fazes coisas boas para ele. Only because you are blessing him so much. Somente porque tu o abençoas. But now, take these things out of him. Agora tire tudo isso dele. And this question E esta questão is the question that is coming up to us today. é a questão que vem até hoje para nós. Why are you serving God? Por que estamos servindo a Deus? Because, I'm not saying that this type of people, they are like false believers or they are not true believers. Não estou dizendo que estes são crentes falsos. But have you ever thought of, I have heard so many stories like that. Think like that, I would say it. Eu já ouvi tantas histórias. For example, sometimes I get to know someone, Às vezes eu conheço alguém and sometimes, very often or almost always, I ask, hey, how did you come to know Jesus? e quase sempre eu tendo a questionar: hey, como é que tu vieste até Jesus? And usually, the answer never is. E a maioria das vezes a resposta nunca é: Have you ever heard, oh no, I found Jesus or I came to Jesus because my life was perfect? algumas vezes vocês escutaram alguém dizer: eu vim até Jesus porque a minha vida era I perfeita. came to Jesus because, I could not bear my life because, man, this was so perfect and I couldn't stand this anymore. Eu vim até Jesus porque eu não aguentava de quão perfeita a minha vida And then era. I came to him just to see if I can suffer a little bit. Então eu vim até ele para ver se eu podia sofrer um bocadinho. Have you ever heard anyone saying things like that? Alguma Of course not. vez vocês já ouviram alguém dizendo isto? And you can see how gracious God is. E nós conseguimos ver quão gracioso o Senhor é. Because 100% of the times, Porque 100% das vezes, when we come to Him, quando nós vimos até Ele, is because we look at our lives é porque nós vemos as nossas próprias vidas. and we see that something doesn't fit. E vimos que algo não faz sentido. And we see that something's wrong. E vimos que as coisas estão erradas. And usually people say, oh, I came to Jesus because, I look at my life and I didn't make any sense of anything. E às vezes as pessoas até dizem: eu vim até Jesus porque a minha vida não fazia sentido. And usually those people, they will become mature Christians. They will be really good Christians. E a maioria das vezes eles até ficam crentes maduros. But there are some people, for example, some time ago, I was talking to someone Teve tempo atrás que eu estava falando com alguém. and I was asking this person, hey, how was your experience with God, with Jesus? When did you come to Jesus? How was that? And he was, I knew that Jesus was the right one. Então eu perguntei a alguém: como é que tu vieste a Jesus? E ele respondeu: eu sabia que Jesus era the right one, o certo. Yes, because, after I came to Jesus, E depois que eu vim a Jesus, everything in my life started going right. tudo na minha vida começou indo certo. And I was like, wow, this is amazing. Eu How disse- is that? E eu disse: uau, isso é amazing, incrível. Yes, and he was saying, after I came to Jesus, E ele disse: depois que eu vi a Jesus, I got a raise in my job. eu tive um aumento no meu emprego. After I came to Jesus, Depois que eu vi a Jesus, my family grew. a minha família cresceu. And after I came to Jesus, E depois que eu vi a Jesus, I was, getting to know so many more people. eu conheci muitas pessoas. All those things are good. Tudo isso é bom. But this is not the proof of why God is gracious. Mas isso não é uma prova concreta de Deus ser gracioso. And can you see the problem here? What is Satan asking here? E vocês conseguem ver o que Satanás está dizendo aqui? He's saying, hey, Job is only your servant O Jó é somente o teu servo, because he's a mercenary. porque ele é um mercenário. From the moment you turn your back to him, No momento que tu
te deres as costas a Ele, or from the moment that you stop giving him all those good things, no momento que tu parares de dar-lhe todas essas coisas boas, he will turn his back to you. Ele dará-te as costas. But then we look at the history of Job, the story of Job. Daí nós vemos a história do Jó. And probably if you ever heard, please read this book. It's an amazing book of the Bible. E se vocês nunca leram, lê este livro. É livro muito bom da And you Bíblia. know Job, E vocês sabem o Jó, he did several prayers ele fez várias orações similar to the one that we are studying here today. similares a que nós estamos cá estudando He was hoje. like, you know, that teenager boy, teenager girl Ele era como aquele adolescente that, you know, give really tough answers to the parents. que dá respostas pesadas aos pais. And then he did such a prayers, Job. E ele fez orações deste género. But then, at some point in his story, Mas ponto na história dele is that God at some point will come to this friend, to Job. é que Deus chegou a Jó, We'll talk about Job. fala sobre Jó. And he's going to say, God himself, Deus diz, Job honored me. Jó me honra. Now the question is, how can someone E a questão é, como é que alguém can honor God? pode orar a Deus? Can honor. Pode orar a Deus? Yes, praying like this. Orando desta forma. How can someone somehow touch God's heart with a prayer like that? Como é que alguém pode tocar o coração de Deus com uma oração Because destas? I will confess something to you here. Eu confesso-vos algo. For such a long time, Por muito tempo, you know, in my mornings, nas minhas manhãs, and I suggest you to do the same if you have the time. eu sugiro que vocês façam o mesmo se tiverem tempo. You know, if you pray always the very same words, the very same thing, Mesmo- every day, and you find yourself repetitive, Se vocês oram as mesmas palavras todos os dias, todas as manhãs, you can open up the Bible, the book of Psalms, vocês podem abrir o livro de os Salmos and you can use that vocabulary E to vocês- enrich your prayer. e vocês podem usar aquele vocabulário para formular as vossas orações. And you know, day by day, I just go psalm by psalm, you know, and I do a prayer, my devotional. Em cada dia eu fazia o meu devocional, lia cada salmo. And then I saw that in the Bible, in the book of Psalms, there are two psalms that is like this psalm here. E daí eu percebi que na Bíblia há 2 salmos deste género. Because, you know, Psalms there are 150 chapters. Como vocês sabem, há 150 capítulos no livro de Salmos. And there are some Psalms that they are really tough. The guy is really going through suffering. E há salmos que são muito pesados. O autor passa por dificuldades, But in the end of the Psalm, mas no final do salmo, he's always going to end with hope, you know, with a hope. ele sempre termina com esperança. He's going to say, oh, things are hard, but God is going to come in my rescue. Ele sempre diz, as coisas são difíceis, mas Deus virá me socorrer. Oh, things are going tough, but, you know, God is the one who promises, and he never fails. As coisas estão difíceis, mas Ele é um Deus de promessas. But this very Psalm, and the Psalm 39, Mas este salmo e o Salmo 39, they end hopeless. eles terminam sem esperança. And I remember that whenever I would go to those Psalms, Eu lembro-me quando eu li estes salmos, I would look at this eu olhava para and eles, say, Holy Spirit, what the heck is this? eu dizia, credo, o que é isto, Espírito And I would Santo? just skip because, okay, I'm not praying this. Eu saltava, eu dizia, eu não vou ler I isto. don't know how to pray this thing. Eu não sei como orar isto. But come on, this is the Word of God. Mas isto é a palavra de Deus. This is inspired as well. Isto é inspirado também. So how this such type of prayer honors God? Então, como é que uma oração deste calibre pode honrar a Deus? Because it's a prayer. Porque é uma oração. Because it's a prayer. Porque é uma oração. It's just not only just a few words thrown into the wind. Não são somente palavras que vão pelos ares. It's a son or a daughter. It's a son or a daughter É um filho ou uma filha telling their father dizendo ao seu pai how frustrated they are. quão frustrados eles estão. And when you come to your father, E quando vocês virem ao vosso pai, when you come to your mother, quando vocês virem a vossa mãe, and they say, oh, you are frustrated. Okay, slap on the face. You stupid kid. e será que eles dizem, tu estás frustrado? Will you do Dou-te uma that to your chapada. daughter? Fariam isso às vossas filhas? Would you do that, Ronald? Orlando, Would you do farias that to isso? your son? Fariam isso ao vosso filho? Why do you think God would slap you on the face E por que vocês acham que Deus daria-vos uma chapada? whenever you are pouring your heart to Him? Quando vocês
expõem os vossos corações But a you know Ele. what the problem is? Mas vocês sabem qual é o problema? Is that we don't want to pray anymore. É que nós não queremos mais orar. We want Sunday services. Queremos cultos. We want to sing. Queremos orar. We want to Queremos dance. cantar. Queremos We dançar. want to laugh. Queremos rir. We want the blessings. Queremos as bênçãos. But we don't want God. Mas não queremos a Deus. Because if we wanted Him, Porque se quiséssemos, man, prayer would be a priority in our life. oração seria uma prioridade nas nossas vidas. We would come at home Nós chegaríamos a casa, and we would wake up early. acordaríamos cedo And we would say the first thing in the morning e a primeira coisa na manhã is to diríamos speak to my Father. é falar com o nosso Pai. Even if I don't have strength to get up from the bed, Mesmo que eu não tenha forças para sair da cama, do a true prayer to Him faça uma oração verdadeira a Ele. because He is understanding. Porque Ele é um Deus que compreende. Because He is an understanding Father. Porque Ele é um Pai que compreende. Because He is a loving Father. Porque Ele é um Pai que ama. And He listened to true prayers. Ele ouve orações He verdadeiras. listened to prayers from the bottom of His heart. Ele ouve orações que provêm do coração. Darkness, times of darkness. Momentos sombrios. What is the secret to go through dark times? Qual é o segredo para passar por momentos sombrios? What was the secret of Job? Qual foi o segredo do Jó? Oh, did Job went to a coach Jó foi a coach and the guy said, "Oh, you can't show up to people around you e o treinador disse-lhe: tu não podes te expor nas pessoas that you are sad que tu estás triste, because if you do this, porque se fizeres isso, you're weak." serás fraco. And then God took everything from Job. E daí Deus levou tudo que era do Jó. I mean, not everything. Não tudo. He left with him still a piece of a broken vessel. Ele deixou com ele vaso quebrado. That by that small piece of broken thing, E aquele pedaço do vaso quebrado, he could see ele conseguia ver that God had not turned His back away from him. e Deus não o deu as costas. What is the secret? Qual é o segredo? In dark times, Em momentos, don't turn your back to sombrios. Christ. não deem as costas a Deus. Don't turn your back to God. Não deem as costas a Deus. Don't come here. Não venham aqui Get what you want e obter o que vocês querem and never come back. e nunca voltar. Don't come to Jesus. Não venha a Jesus. Oh, I want to marry. Oh, eu quero casar-me. And He gives you a spouse. E depois Ele dá-te cônjuge. And then you never speak with Him again. E tu nunca mais voltas a And falar you com never Ele. want to know about Him again. E nunca mais queres saber dele. Don't do this. Não faça isso. And say that He's turning His back to you. E And say that He's turning His back to you. não faça isso para depois dizer que Ele deu-me as costas. Why? Por quê? Because there was a man Porque houve homem that experienced really dark que times. passou por momentos sombrios. His name is Jesus O Christ. nome dele é Jesus Cristo. He was forsaken, Ele foi abandoned abandonado by his friends. pelos seus amigos. He was rejected by his family. Foi rejeitado pela sua família. He was rejected by the religious people. Foi rejeitado pelos religiosos. He was rejected by the wordless people. Foi Ímpios. rejeitado pelos ímpios. And the only thing was that was left for him E a única coisa que restou para ele was the cross. foi uma cruz. Because even his clothes Porque mesmo as roupas dele were taken. foram levadas. And do you know why he did so? E vocês sabem o porquê? Do you know why he was there? Vocês sabem porque ele estava lá? Because he's never turning his back to you. Porque ele nunca vos deu as costas. Do you know why he was there? Vocês sabem o porquê dele estar lá? Because he was carrying your sin. Porque ele carregou os vossos pecados. He was carrying my sin. Carregou os meus pecados. And he did not turn his back to God. E não deu as costas a Deus. And he was the only one. Ele foi o único. You know the prayer, right? Vocês sabem a oração. My God, Meu Deus, why have you forsaken me? por que é que tu me abandonaste? He is the only one Ele é o único who can come to God que pode chegar a Deus and ask this question. e perguntar e fazer esta pergunta. And what did he do? E o que é que ele fez? He stood on the cross. Ele ficou na cruz. Why we cannot even stand 5 minutes of prayer? Enquanto nós nem conseguimos orar por 5 minutos. Why we cannot even pick our Bibles for 1 minute a day? Não conseguimos nem ler a Bíblia por 1 minuto. But let me tell you something. Mas eu vos digo, This God este Deus never turned his back to you.
nunca deu-te as costas. He's just saying, E Ele está somente dizendo, just stick around. permaneça. In dark times, Em momentos, stick around, hold on. durante as trevas, permaneça. I am with you. Eu estou contigo. This is a promise. Isto é uma promessa. It's not myself, Renan, who is saying this. I'm not just saying beautiful words to you. Não sou eu, Renan, dizendo isto. It's written, it's the words of Jesus. Está escrito, são as palavras de Jesus. He's saying, hey, if you go there and make disciples, Ele diz, ei, se tu fores ali fazer discípulos, I will be with you Eu to the end estarei- of ages. eu estarei contigo até o fim dos tempos. Why do you even think that he is, for 1 minute, for 1 second, he turned his back to you? E por que vocês acham que por um segundo sequer Ele deu-vos as costas? And the last thing for us to finish, E a última coisa para nós concluirmos, darker times, momentos sombrios, darkness times, momentos de trevas, is necessary é necessário. if you want to become a people of greatness. Se quisermos tornar-nos em pessoas de grandeza. I know it's cliché. I know that. Eu sei que é clichê, I know that, but it's true. eu sei, mas é verdade. But I want you to observe this passage. Mas eu quero que vocês observem esta passagem. When I was reading this passage, Quando eu li esta passagem, who wrote this? eu fiquei, quem é que escreveu isto? Maybe David, Davi, maybe Moses. talvez Because Moisés. you hear about David, right? Nós sabemos sobre o Davi, certo? Oh, big king. The name of my son is going to become David. Where is him? He's there. He's sleeping. O nome do meu filho será Davi. Everyone knows him. Todo mundo o conhece. You know, when you see Solomon, Quando nós vemos Salomão, everyone knows him. todo mundo o conhece. And I say, okay, maybe Moses. Eu disse, talvez Moisés. And Moses, you know, the first prophet, E vocês sabem, Moisés, o primeiro profeta, the guy who took the people of Israel out of Egypt. o homem que levou o pessoal do Israel do Five, Egito, author of the 5 first books of the Bible. o autor das primeiras 5 epístolas da Bíblia. But then I look at on the top of the book, Daí the eu author. olho para o título. A guy called Heman. Homem chamado Emá. Have you ever heard? Vocês já ouviram falar do Emá? You never, right? Nunca. And then I certo? was reading in the Bible, E daí eu li a Bíblia. in the book of Chronicles. E no livro das Crônicas There is a verse about this guy. há verso sobre ele. He was one of the prophets of the temple in the time of David. Prophet of the Ele era in the temple. profeta no templo nos tempos do Davi. And he was also occupied with writing songs and poems. Ele também escrevia salmos e poemas. And you know, I don't know if you all here are Christians, Eu não sei se todos cá são cristãos, but there is something that everyone agrees. mas há algo que nós todos concordamos. The book of Psalm O livro de Salmos is one of the greatest pieces of literature é uma das maiores peças de literatura of all times. de todos os tempos. And do you really think E vocês acham when this guy, que quando este homem he was going through suffering, passou por sofrimento, he was imagining, ele imaginava, okay, I'm writing these words to God, eu estou cá escrevendo estas coisas para Deus, so that 2,000 years later, de tal or forma more than 2,500 years later, que mais de 2.500 anos depois, in Krakow, em Cracóvia, you know, Renan, Renan, a Brazilian, will read that brasileiro haverá and de say ler that isso this is the biggest piece, one of the biggest pieces of literature ever made. e dirá que esta é uma das maiores obras de literatura antes cristas You já know, feitas. he didn't have the image of what he would become. Olha, ele não tinha a imagem do que se He tornaria. could not even imagine that this thing would be read all over the world, all over the generations, and that would edify so many people. Ele não saberia que isto seria lido por várias pessoas e que as edificaria. He didn't know that his suffering would help, I don't know, billions, zillions of people. Ele não sabia que o sofrimento dele would Yeah. livraria milhões de pessoas. And you know what? E vocês sabem, Maybe you are looking at your suffering. talvez vocês estão olhando para os vossos próprios sofrimentos. Maybe you are looking to your fights. Talvez vocês estão olhando para as vossas lutas. Maybe you are looking to your surroundings. Olhando para o vosso You are redor, looking inwardly, olhando interiormente. and you're asking why. E vocês perguntam porquê. You are saying, why all of that? Vocês perguntam porquê tudo isto. I tell you, I don't know. I don't know either. I don't have the answer. E eu vos digo, eu não tenho a resposta. But I know something. Mas eu sei de algo. God is preparing for something. Deus está preparando para algo. And in something involves blessing other people. E
E essa coisa envolve abençoando outras pessoas. And I know when you look at this, E quando vocês olham para isto, I know when we are in this place of darkness, eu sei quando nós estamos no momento de trevas, it seems like one day is 1,000 of years, right? parece que um dia leva 1000 anos. For example, if I'm standing over here, Por exemplo, quando eu fico cá parado, there are the heaters over here, the heaters, the heater, tem heaters. os aquecedores aqui. But let's say that I can stand here for 30 minutes Então, digamos que eu esteja parado aqui por 30 minutos and I put you out there e eu vos coloco por lá, with your clothes. Com as I vossas- put you out there, out of the room, coloco-vos fora da sala, out of the room with just a shirt somente com uma camiseta, for 30 minutes. por 30 minutos. What time do you think is going to go fast? Inside or Eh, outside? Vocês acham que o tempo passará rápido dentro ou fora? Yeah? It's going to be much slower outside, right? Será muito mais vagaroso lá fora. Yeah. So that's what's happening when we are suffering. Então é isso que acontece quando nós estamos sofrendo. But what happens when we are suffering Mas o que é que acontece quando estamos sofrendo? is where we are experiencing the grace of God in our lives. É que nós experimentamos a graça de Deus em nossas Is vidas. when we are experiencing the goodness of God in our lives. Experimentamos a bondade de Deus em nossas vidas. And I want to finish this message Eu quero concluir esta mensagem reading with you lendo convosco Matthew the chapter 27. Mateus 27. I will call the worship team already. Matthew 27, Mateus 27, verse 27. versículo Oh, 27. sorry, chapter 27, verse Capítulo 45. 27, versículo 45. And it says, E diz: from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? There is one type of suffering, you can play if you want, Há um tipo de sofrimento that is incomparable to other things. que é incomparável. And this is the one that Jesus is going through. E essa é o que Jesus passou por ela. Because, you know, the scholars, E como vocês sabem, os estudados, they will say that Jesus spent about 3 to 4 hours on that cross. eles dirão que Jesus passou umas 3 ou 4 horas naquela cruz. And you might say 3 hours is nothing. E tu podes dizer que 3 horas não é nada. You know, 3 hours is just the time that we spend here every afternoon. It goes in a click. 3 horas é o que nós passamos aqui nesta sala e vai muito rápido. But remember, 30 minutes there, Mas lembre-se, And 30 minus minutos 4 lá fora, minus 4 Celsius degrees, em minus menos 4, 4 graus Celsius, looks much longer than 30 minutes over here, right? é muito longo, é mais vagaroso do que passar aqui dentro. But let me tell you something. Mas deixem-me vos dizer, Do you know what many people think? vocês sabem o que é que muita gente acha? That those 3 hours for Jesus Que 3 horas para Jesus was long era longo, only because he was feeling physical pain. somente porque ele passava por uma dor física. Nope. Mas não. Let me tell you, those 3 hours Deixem-me vos dizer, aquelas 3 horas was like a whole eternity. foi como se uma eternidade. Do you know why? Vocês sabem o porquê? Because he was carrying your sin and my sin. Porque ali ele carregava os nossos pecados. Because he was being setting apart from God. Porque ele estava sendo separado de Deus. Do you know, many people will say, Muita gente pode até dizer, you know, when you go to Jerusalem sabe, quando tu vais a Jerusalém and you go through the path that he was walking towards the cross, e tu vais pelos caminhos em que ele passou, and it was about 500 meters. e era por aí 500 meters. 500 metros. And you might think, okay, 500 meters is just the things that I walk to go to the bus stop. E vocês podem até pensar, ok, 500 metros é somente aquilo que eu tenho que andar para ir ao bus stop, But ponto de ônibus. but for him it was like 1 billion of kilometers Mas para ele era muitos quilómetros walking. andando. Do you think it was because he was beat up? E vocês acham que foi batido? Because he was hit?
Porque ele foi batido? No. Não. It's because he was carrying my sin and your sin. Mas era porque ele carregava os nossos pecados. And why was darkness there? E por que que ali havia escuridão? Why at noon darkness was there? E por que que ao meio-dia a escuridão estava ali? Because the light of the world was being dead. Porque a luz do Killed. mundo estava sendo morto. But I have good news for you. Mas eu tenho uma boa notícia para On the vocês. third day, No terceiro dia, the light of the world a luz do mundo resurrected. ressuscitou. So you and me, Para que eu e vocês we don't have to live in darkness. não precisamos viver em escuridão. You don't have to live a miserable life. Não precisamos viver vidas miseráveis. You don't have to live like all that is just crying and sadness. Não precisamos de viver em sofrência. Because he is the light of the world. Porque Ele é a luz do mundo. And he has given you the power to be light in this world as well. E Ele deu-vos o poder para ser a luz do mundo neste mundo. And then I want to pray with you. E eu quero orar convosco. So let's stand up. Então levantemo-nos. And I want to pray if you are going through any hardship, any suffering. Se vocês estiverem passando por And dificuldades, for you who is watching us from home, e vocês que nos acompanham de casa, let me tell you something. deixem-me vos dizer. Darkness is not a better friend than Jesus. As trevas não são o melhor amigo que Jesus. Jesus is the only friend Jesus é o único amigo when darkness comes. quando a escuridão vem. When everything falls apart, Quando tudo parece cair, he is the one who never turns his back to you. Ele é o único que não nos dá as costas. And my first prayer is, E a minha oração é, if you want this Jesus, se vocês querem este Jesus and you are watching us over streaming, e estão assistindo-nos online, leave a comment. deixem um comentário. And please, I will ask you very gently that you close your eyes and bow your heads. E eu vos peço que fechem os olhos e baixem as cabeças. And if there is anyone here in this room E se há alguém nesta sala that you have not received Jesus as your Savior, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, that you have not come to Jesus as your Savior, que ainda não veio Jesus como seu that you have Salvador, not taken Jesus as the light of your life, que ainda não fez Jesus como a luz da sua vida, please just raise your hand Por very favor, gently, and levante. after the service we are going to come to you. por favor, levanta a sua mão e depois do culto nós vimos ter até si. And if there is anyone that is watching us over YouTube, E se há alguém que está a acompanhar-nos no YouTube, you can just drop a comment podem deixar um comentário and we are going to pray for you. e nós oraremos por você. Amen. Amém? We're going to pray, Lord, Oremos, Senhor, I take you as my Savior. eu tenho-te como meu Salvador. Even if in this moment the only thing I can see is darkness. E por mais que neste momento o que eu vejo é escuridão, Even if in this moment the only I can see is things falling apart around e me. por mais que eu vejo tudo a cair ao meu redor, Even if I don't feel you, mesmo que eu não sinta, I know that you are there. eu sei que o Senhor está aqui. I know that you are here. Eu sei que o Senhor está aqui. I know that you never turn your back to me. Eu sei que o Senhor nunca me deu as costas. And Lord, please help me to never turn my back to you when things get tough. Senhor, eu te peço que não permita com que eu te dê as costas quando as coisas ficarem So I difíceis, take you as my Savior. para que eu te tenha como meu Salvador And I repent of all the times that I turned my back to you. e que eu esteja arrependido de todas as vezes que dei-lhe as costas. In your name I pray. Em teu nome eu oro. Lord, now I pray for every one of us here Senhor, eu agora oro para todos que estão aqui, that are going through dark times. que estão passando por momentos difíceis. Lord, through this passage, Senhor, através desta passagem, we learn nós já aprendemos that you are a God of understanding, that you understand us. que tu és Deus que compreende, tu nos compreendes. Even when we are unfaithful, Mesmo quando nós não somos fiéis, even when we turn our back to you, mesmo quando nós damos as costas, you are a merciful God, o Senhor é Deus de misericórdia and you take us back. e o Senhor nos leva de volta. Lord, I pray here, Lord, Senhor, eu oro aqui so that in the middle of darkness, que no meio das trevas, even in the middle of suffering, mesmo no meio do sofrimento, we can see your constant light shining in your life, nós possamos ver a tua luz brilhando em nossas vidas, so that we can praise you para que possamos adorar, even when things are really when things are really hard, mesmo quando as coisas estiverem bem difíceis, because we don't want a mercenary relationship with you. porque nós não queremos um relacionamento mercenário So Lord, contigo. renew today our covenant with you. Senhor, aqui vimos hoje renovar
nosso pacto contigo. Lord, please give us faithfulness. Senhor, dê-nos fialdade Yes, to serve you, para te servir, to obey you, para obedecer-te, to walk after you, para andar contigo and to love you even more. e para te amar ainda mais. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus. Even if you don't want to change right now, E por mais que vocês não querem mudar agora, even if God, you don't want to change the situation around us right now, e Senhor, por mais que o Senhor não queira mudar a situação agora, we recognize that your will be done. nós reconhecemos que a tua vontade seja feita. Because you know the things, but we don't. Porque o Senhor sabe das coisas, mas nós não sabemos. You are the all-knowing God, but we are limited creatures. O Senhor é o Deus todo sábio, o criador de tudo. And because of that, E por causa disso, we trust our life in your nós hands. confiamos as nossas vidas em tuas mãos. We trust our life to you. Confiamos as nossas vidas em ti. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Even if we don't understand, Mesmo que nós não entendamos, even if in the morning tomorrow we are going to keep asking why again, mesmo que amanhã perguntaremos novamente, Lord, give us faith Senhor, dê-nos fé to hold on strong in your presence. para seguir firmes em tua presença. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen Amém. and amen. Hallelujah.